Queremos dar início, né, mais um culto da manhã de hoje. Já saímos de casa, né, o nosso culto já começa lá dentro do nosso lar, quando estamos nos preparando para estarmos todos aqui reunidos. Então, que Deus esteja conosco na direção desse culto, que Deus possa estar recebendo tudo que aqui for feito. Já aprendemos muito na classe de EBD, né? Foi uma bênção a EBD desta manhã. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão e que a gente possa estar se dedicando cada dia mais a estar juntos, né, reunidos, para estarmos aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos aqui te agradecer, Deus, por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já nos fez. Continue conosco, Deus, no decorrer desse culto. Esteja comigo, Senhor. Esteja com a irmã Milena, que está no teclado. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, tirar todo o nervosismo, toda a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar recebendo, Deus, tudo que aqui for feito, os louvores, as orações, a mensagem, Senhor, que certamente o Senhor já falou ao coração do pregador desta manhã e que irá também estar falando conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Eu vou estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 118, do 24 ao 29, que diz assim: Este é o dia que nos presenteou o Senhor. Festejemo-nos e regozijemo-nos nele. Rogamos a Ti, ó Senhor, salva-nos e faz-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, da casa do Eterno, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Trançai as guirlandas da festa até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor leal dura eternamente. Vamos ler todos juntos, o 28 e o 29? Você pode voltar lá, Raira, por favor? 3. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor leal dura eternamente. Amém. Ministério de Louvor está com oportunidade. Bom dia, irmão, graça e paz. Mais uma vez aqui pela manhã, para exaltar o nome dele, agradecer por todas as coisas, pelo livramento. Desde já eu peço a aquele que poder ficar de pé, para estar louvando com toda a força e agradecendo a Deus essa união do irmão que aqui está. E o louvor é a aliança do Senhor que eu tenho oferecido. Então vamos louvar a sua voz. Como é precioso. E aquele que poder ser no seu lugar também está cumprimentando os irmãos, fique à vontade. Senhor, irmão, está bem junto a ti, e juntos adoramos, andamos com Jesus, expressamos o amor, e o dia
seguiremos para mais um louvor. Olha para mim.
Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por mais uma vez poder levantar nossa cama, estar aqui realizando o teu nome. Toma conta de cada um que aqui chegou. Seja com aquele que está vendo todo, Pai. Seja com aquele que vai estar animado, enfraquecido, Pai. Ele possa estar também vendo. O teu bom nome, Pai, te louvo. Saber que só o Senhor tem salvação. Tem salvação, tem a cura, Pai. E o Senhor vai fazer todas as coisas. Nós te agradecemos por tudo. Agora é o nosso momento de dedicação de vidas e bens, né? O momento de nós ofertarmos ao Senhor, agradecermos a Ele por tudo que Ele já nos fez. Então é o momento de nós honrarmos ao Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Pastor Genildo já chegou, juntamente com a sua família, né? Sejam muito bem-vindos. Vocês possam se sentir à vontade no nosso meio. Provérbios 11, 25, que diz assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Amém? Nesse momento, a equipe de louvor vai entoar o hino Leva-me aonde estás. E para esse momento de oração, vamos ir da irmã Eliane.
ordinária para a eleição, a eleição da nova diretoria, ano 2026, 2027. Né? Temos o nosso culto de oração todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã. A irmã Adelma, juntamente com a irmã Esmeralda, que estão na direção desse culto. Aqueles irmãos que puderem, né, estar presentes, as irmãs, os homens, né, que puderem e estiverem, né, puderem estar presentes com as irmãs nesse culto de oração. Temos ali também a nossa caixa de presentes, né, no hall de entrada da igreja, as coordenadoras, né, do Ministério Infantil já colocaram a caixinha ali para os mimos, né, para menino e menino. Nosso Natal já está se aproximando, né, tem a cantata de Natal, que será realizada no dia 21 pelas crianças. Então, aqueles irmãos que puderem, né, estarem colaborando, né, com os presentes, e aqueles que também não puderem, né, que possam estar presentes nesse dia de culto, possam estar também, através de oração, ajudando, né, a nossa igreja. Nesse momento eu vou fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, e logo após eu convido o pastor Tremilson, que estará trazendo o pastor Genildo, que diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Amém? Pastor Felipe. Sessão pastoral. Enfim, quero convidar o pastor Genildo. Convidar o pastor Genildo, que vem aqui à frente. O pastor Genildo está acompanhado da sua família, seu filho Lucas, sua esposa Ana Paula. Nós ficamos felizes em estarmos nessa ocasião juntos com os irmãos. Já esteve conosco noutra ocasião e agora será o pregador nesta manhã. O culto está sendo filmado, tendo em vista que alguns irmãos não conseguiram comparecer. Peço que os irmãos orem pela família da irmã Esmeralda, porque a sua filha está adoentada com gastroenterite e o seu esposo foi levado para a UPA, tá, com suspeita de pneumonia. Então, orem pela irmã, pela família dela, para que Deus restaure a saúde. Ela provavelmente não conseguirá nem estar no culto de quarta aqui, né? Mas é possível que ela esteja no outro domingo. Mas orem pela nossa irmã, pela família dela, tá? Irmãos, vamos orar, pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da instrumentalidade do seu servo. Senhor, te damos graças pelo privilégio, Pai, de sermos novamente abençoados aqui, ó Deus, com a possibilidade, a oportunidade de prestarmos culto com liberdade, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, pela presença dos teus servos, ó Deus, pastor Genildo e família, ó Deus, que bondosamente atenderam o nosso convite. Agradeço a Deus, Pai, também pelo pastor Marco Magalhães, que concedeu
essa oportunidade, pastor da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo, onde os teus servos congregam. Louvamos o teu nome, Senhor, porque cremos, Pai, que o Senhor há de falar aos nossos corações. Então, conduza-nos nesse sentido, a fim de que o teu nome seja glorificado. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Bom dia, queridos irmãos. Alegria para mim poder estar aqui com os irmãos essa manhã. Da outra vez que vim, Obrigado. minha família não pôde estar. A minha esposa, na ocasião, estava fazendo uma prova de concurso e o Lucas estava com a avó e não puderam estar. Eu gostaria de pedir para que a Ana Paula e o Lucas ficassem de pé, né, para os irmãos poderem aí identificá-los melhor. Essa é a minha família, a família que Deus nos deu, minha esposa Ana Paula, meu filho Lucas, que Deus tem nos dado a alegria de podermos conviver e aprender um com o outro ao longo desse tempo e servir ao Senhor juntos. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero poder refletir com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos de 1 a 8, enquanto os irmãos abrem a Bíblia. Obrigado, irmão. Quero também destacar aqui o abraço que o pastor Marcos Magalhães, nosso pastor, pediu para que eu trouxesse ao pastor Cremilson e à igreja, que Deus esteja assim abençoando a vida dos irmãos, Ele pediu para que eu pudesse estar trazendo esse abraço aos irmãos. Vamos então ler, irmãos, para que possamos então assim refletir na palavra do Senhor. Romanos 12, de 1 a 8, assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé de Deus, da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ao que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos para podermos cultuar ao Senhor e podermos, ó Deus, estar vivenciando esse momento que é tão agradável, ó Deus, e prazeroso para nós, que é o momento de cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos. E nós queremos te pedir, ó Deus, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e que de maneira especial, ó Deus, cada um de nós estejamos com os nossos corações abertos para poder receber, absorver e colocar em prática, ó Deus, os ensinos da Tua palavra. Oramos hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar com os irmãos e refletir um pouquinho nessa manhã sobre conhecendo a vontade de Deus. Entendendo, conhecendo, vivenciando a vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto ele destaca
a vontade de Deus sendo boa, agradável e perfeita. E para que nós possamos entender um pouquinho melhor aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, nós precisamos olhar e perceber algumas coisas antes. O primeiro é um entendimento de que a carta aos Romanos é de maior importância doutrinária teológica do Novo Testamento. Provavelmente a carta de Romanos é aquela que tem os maiores ensinos ou os ensinos mais detalhados e importantes para o nosso viver como crentes, como servos em Jesus, para o entendimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Basicamente, entre o primeiro capítulo até o capítulo 11, estão aquilo que nós entendemos ser a parte do ensino da palavra de Deus. E no momento, a partir desse capítulo que nós lemos, o capítulo 12, nós entramos naquilo que nós chamamos de decorrência prática, ou seja, o momento em que o apóstolo Paulo traz aplicações sobre os ensinos que ele traz até o capítulo 11, e vai então trabalhando isso na mente e no coração dos romanos. E de uma maneira muito simples aqui, quero poder então entender com os irmãos aquilo que era o desejo do apóstolo Paulo a ensinar aos coríntios e aos romanos, e ainda entender aquilo que esses ensinos podem servir para nós ainda hoje, para que a gente possa então aprender e colocar em prática, para que verdadeiramente venhamos a viver segundo aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nós podemos olhar para a vontade de Deus e entender a vontade de Deus de maneira específica, diretiva, ou a vontade de Deus de forma normativa. Então, quando nós pensamos em vontade de Deus, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, quase sempre nós olhamos ou em uma direção ou em outra direção. O que seria, então, a vontade diretiva específica de Deus? Vou trazer aqui alguma coisa assim bem do dia a dia, por exemplo, mas bem simples e até mesmo de forma irrisória, vamos dizer assim, só para que os irmãos possam entender um pouquinho melhor aquilo que é o que a gente chama aqui de vontade diretiva específica de Deus. Imagine os irmãos acordaram de manhã e na hora de tomar o café, você ora para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor quer que eu tome o café puro ou o Senhor quer que eu tome o café com leite? E aí você fica esperando Deus te responder se é café puro ou café com leite. Isso seria uma direção específica, diretiva de Deus. Ou seja, você quer que Deus diga exatamente aquilo que você tem que fazer. Então, dentro desse contexto, de uma maneira geral na vida, às vezes nós ficamos esperando exatamente isso. Mas a palavra de Deus nos ensina de uma maneira mais direta, em que Deus, na sua grande maioria, ele mostra a sua vontade de forma normativa, ou seja, existem normas, ensinos e orientações da palavra de Deus que, à medida em que eu aprendo, ao tomar ou a ter a necessidade de tomar decisões, eu então, com base naquilo que eu aprendi sobre aquilo que a palavra de Deus me ensina, então eu vou entender qual é a vontade de Deus para poder então tomar uma decisão. Podemos dizer que Deus não age de uma forma direta, específica? Claro que não. Deus age do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma como Ele deseja, com quem Ele quiser. Mas, da mesma forma, nós entendemos que não é dessa maneira que a palavra de Deus nos leva a entender aquilo que é a vontade de Deus na sua condição normal e natural. Porém, quando essa vontade de Deus acontece de forma específica, nós precisamos tomar alguns cuidados, como, por exemplo, ela nunca contradiz a sua palavra, ou seja, nunca, em hipótese alguma, nós vamos ver Deus falando algo específico para nós
que vá contra aquilo que a sua palavra já diz. Ainda também precisamos entender que ele sempre faz em função da sua obra, ou seja, qualquer ação de Deus que possa haver, de certa forma específica, direta, ela, na verdade, tem uma função muito maior, que é fazer com que a sua obra se desenvolva, fazer com que a sua obra seja realmente realizada e possa, então, se desenvolver de acordo com aquilo que é a vontade dele, sim, porém, em função da sua obra. Outra coisa que precisamos entender quando pensamos na vontade específica de Deus é que ela, na verdade, não satisfaz caprichos humanos. Não é para poder satisfazer algum capricho meu que Deus realizará uma vontade específica porque eu pedi. Dentro desse entendimento, ainda podemos entender que jamais a vontade de Deus será pura e simplesmente para direcionar o nosso cotidiano. Então, quando nós pensamos na vontade de Deus, nós pensamos ela de uma forma específica, diretiva, e quando pensamos assim, nós precisamos entender que ela nunca contradiz a sua palavra, que ela jamais será algo que possa ir contra aquilo que a palavra de Deus já diz. Ela sempre terá o objetivo maior, que é a obra de Deus como um todo. Ela não está, a vontade de Deus não está para satisfazer os nossos caprichos pessoais, e ela também não é e não será pura e simplesmente para direcionar o nosso cotidiano. E aí a gente precisa ainda olhar e ver aquilo que seria ou o que é a vontade normativa de Deus. A vontade normativa de Deus nós encontramos na sua palavra. Ou seja, aquele que tem intimidade com Deus saberá a vontade de Deus para cada decisão que ele tiver de tomar. Então, a vontade normativa de Deus, nós entendemos essa vontade à medida em que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida em que nós estudamos a palavra de Deus. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais saberemos entender qual decisão tomar quando estivermos diante de alguma decisão, para podermos então refletir e dizer se aquilo que ali está de fato é vontade de Deus ou não. Quer ver uma coisa muito simples? Vamos imaginar que você é casado e lá no seu trabalho tem uma linda mulher querendo ter algum caso com você. Você precisa perguntar a Deus se é vontade de Deus ou não que você tenha um caso com ela? Não precisa, porque a palavra de Deus já diz, já ensinou, já mostrou. Então, diante desse entendimento, é que nós olhamos para aquilo que é a vontade normativa de Deus. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, melhor teremos condições de decidir diante de situações em que precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ainda podemos entender que a vontade normativa de Deus ela tem um perfil ético e teológico, e ela se desenvolve à medida em que nós ouvimos, lemos, memorizamos e meditamos na palavra de Deus. Então é fundamental ouvir a palavra de Deus, é fundamental memorizar a palavra de Deus, é fundamental meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai, na verdade, nortear em nós aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E ainda podemos caminhar dizendo que encontramos a vontade de Deus nos seus preceitos, princípios, profecias e ainda sabedorias. Ou seja, nós encontramos a vontade de Deus ao longo de toda a Bíblia. Está nos seus mandamentos, está nas diretrizes, está em Deus se fazendo manifesto na história, ela está na nossa vida prática do dia a dia. Então, dentro desse contexto, nós podemos aí entender um pouquinho sobre a vontade normativa de Deus. Queridos, a Bíblia nos leva ao entendimento de que Deus quer que nós
entendamos a sua vontade, muito mais direcionado dentro do contexto de uma vontade normativa de Deus do que de uma vontade diretiva de Deus. E aí, olhando para o capítulo, para o texto que nós acabamos de ler, nós queremos aqui então entender o que esse texto nos mostra sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí então trouxe aqui 5 coisas que o texto fala, para que a gente possa parar, refletir, analisar daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. A primeira delas é que nós possamos nos entregar totalmente e de forma sincera ao Senhor. Na primeira parte do primeiro versículo, há aqui um chamado para isso. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis a Deus o vosso corpo por sacrifício vivo. É bom que a gente precise lembrar aqui que, na verdade, quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre sacrifício, ele está remetendo à ideia do sacrifício que era feito lá no Velho Testamento, aonde era ali um momento de culto, onde se sacrificava um animal. Também podemos imaginar que ele está aqui olhando para o momento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aonde sacrifica-se por todos nós. E o entendimento aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, a vontade de Deus é que você se entregue a Ele plenamente, totalmente. Deus não quer que nós nos entreguemos a Ele parcialmente. Deus não quer que haja uma entrega de uma maioria da minha vida. Deus não quer nem mesmo que haja uma entrega, por exemplo, de 90% da minha vida. A minha vida precisa ser entregue a Deus de forma 100%, ou seja, total e completa. E essa entrega precisa ser uma entrega sincera e voluntária, ou seja, nós somos o próprio sacrifício. Só que, ao invés de um sacrifício em que se morria, nós somos um sacrifício vivo. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida colocada e dedicada de maneira 100% diante do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Essa é uma das vontades de Deus que aqui o texto nos chama a atenção para que nós possamos verdadeiramente viver. Ainda podemos entender que o apóstolo Paulo chama a atenção dos romanos e, consequentemente, a nossa atenção também, para o entendimento de que a vontade de Deus é que nós prestemos a Ele um culto racional. Isso aqui é algo muito interessante, irmãos. Porque o culto racional nos leva ao entendimento de que nós precisamos entender por que nós estamos cultuando, a quem nós estamos cultuando e como nós estamos cultuando. O nosso culto não é algo que acontece e nós não entendemos, não identificamos o que nós estamos fazendo. Muito pelo contrário, nós precisamos cultuar a Deus entendendo quem Deus é, qual é o Deus a quem nós estamos cultuando, entendendo quem nós somos, entendendo de que maneira Deus espera que nós verdadeiramente o cultuemos. E dentro desse entendimento e compreensão, podemos então entender que o significado aqui é que Deus espera de nós um culto que realmente seja lógico, um culto que seja racional, um culto que seja genuíno, um culto que seja autêntico, um culto que seja aceitável a Ele de forma sincera, adequado e que faz sentido, tanto para quem cultua, quanto para Deus que está sendo cultuado. Uma vez eu estava em um desses chamados show gospel, né? Já tem um tempinho já. Permita-me não dizer o nome do grupo, é um grupo bem conhecido. Se não estivesse sendo filmado, eu até falaria, mas para a gente evitar problema, né? E aí um dia eles estavam cantando lá uma música, né? E aí começou a fazer lá um som, né, na guitarra, e
falando, na verdade, não estava cantando, ele estava fazendo o mesmo ritmo da música, né, balbuciando a voz, né, falando, ou como se estivesse fazendo um tralalá, mas não era um tralalá, né, mas era algo desse tipo, mas no ritmo da música que era. Uma música muito conhecida, e todo mundo fazia da mesma forma. Aí ele falou assim, vocês sabem o que significa isso? Aí todo mundo gritou, né, naquele coro grande, não. Aí ele falou assim, nem eu, mas é muito bom, não é? Aí aquilo ali me deu um alerta assim, mas como é que você vai fazer algo que você nem sabe o que é? E mesmo assim você acha isso muito bom. Queridos irmãos, quando nós cultuamos a Deus, nós precisamos entender que o nosso culto ele é racional. Ele não é do tipo que nós entramos na igreja e nós saímos e falamos assim, eu não entendi nada do que aconteceu, mas foi muito bom, foi? Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer é que nós saibamos que quando nós chegamos aqui para cultuar ao Senhor, junto com os nossos irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser libertos da condenação do inferno. Essa é a grande verdade. E não dá para chegar diante desse Deus como se eu chegasse diante de um amigo qualquer. Como se eu estivesse diante de uma pessoa pura e simplesmente. Eu estou cultuando ao Senhor. E é preciso que eu entenda isso. Então, aquilo que eu canto, aquilo que eu falo, a maneira como eu me comporto, tudo isso precisa estar no entendimento de quem está cultuando ao Senhor. Entender o quão falhos somos, entender o quão pequenos somos diante de Deus e entender o que esse Deus fez por nós. A vontade de Deus é que o nosso culto seja um culto racional. Não pode ser um culto de qualquer maneira. Não pode ser um culto sem entender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos saber a quem nós cultuamos, quem nós somos, como Ele espera que nós o cultuemos e possamos verdadeiramente, de forma integral, estarmos ali cultuando a esse Deus. Terceira lição que nós entendemos aqui e aprendemos aquilo que é vontade de Deus, está na primeira parte do versículo 2, quando diz assim, e não vos conformeis com este século, em algumas outras versões, e não vos conformeis com esse mundo. Isso daqui é algo muito interessante, irmão, sabe por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa romper com o sistema. Você não é e não pode ser igual ao mundo. Se o mundo faz desse jeito, e se o mundo faz de uma forma em que verdadeiramente agride a Deus, eu, na verdade, não tenho que fazer igual. O que Deus está me chamando e a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos diferentes do mundo. Nós precisamos romper com aquilo que é verdadeiramente o contexto do sistema. Queridos irmãos, é muito comum no nosso dia a dia nós entendermos que nós somos espertos ou seremos espertos se nós levarmos vantagem aqui ou ali. Estava vindo agora e no trânsito quem dirige sabe disso, eu já fiz isso também, provavelmente os irmãos que dirigem aqui também já fizeram. E aí nós pegamos um pequeno engarrafamento ali, mais ou menos na altura de Iguaba. E aí, o que acontece? Tem sempre aquele espertinho que sai da pista, né? Joga do lado para poder entrar lá na frente. Esse é o mundo. Querendo levar vantagem sobre os outros que estão ali na frente dele.
Coisa simples. Coisa simples. Mas o que Deus está dizendo para a gente? Rompa com esse mundo, ou seja, não se conforme, não tome a forma deste mundo. A palavra que aqui é traduzida para conformar, ela tem o sentido de tomar a forma. E ele está dizendo assim, não tome a forma do mundo. Seja diferente. Essa é a minha vontade. Queridos, não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. A vontade de Deus nos leva a ter uma postura diferente em tudo na nossa vida. Seja ela em casa, seja ela na escola, seja ela no trabalho, seja ela no momento das brincadeiras, no momento de lazer, em tudo. Nós precisamos entender a vontade de Deus e precisamos colocar em prática. Não podemos e não devemos estarmos dentro daquilo que é o molde do mundo. Precisamos romper com o sistema. Ainda, na segunda parte do versículo 2, aprendemos que é vontade de Deus que haja mudança de mente através do estudo sério da palavra de Deus. Olha só o que diz a continuidade aqui do versículo 2. Nós lemos a primeira parte que diz, e não vos conformeis com esse século. E aí vem a segunda parte, diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a nossa mente precisa ser transformada a partir de um estudo sério da palavra de Deus. Isso significa dizer que toda vez que eu estou diante da palavra de Deus, eu preciso trazer para mim ensinos, eu preciso trazer para mim lições que vão transformar a minha maneira de pensar, para que eu possa pensar a partir de então, segundo aquilo que a palavra de Deus quer para mim. Então, toda vez que eu estiver diante da palavra de Deus, que eu pensar de uma forma, mas que a palavra de Deus está dizendo outra, eu é que estou errado, eu é que preciso mudar e não dar um jeitinho para poder fazer com que a vontade de Deus seja aquilo que eu quero. Dentro desse entendimento, eu posso entender que toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu preciso aprender sobre alguma coisa relacionada à palavra de Deus. Eu preciso entender o que Deus quer para mim. Eu preciso trazer aprendizados para a minha vida. E, queridos irmãos, a minha vida, a nossa vida, a sua vida, precisa sempre estar em constante melhoria. Toda vez que a palavra de Deus confronta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nós precisamos refletir e mudar a nossa maneira de ser. Precisamos mudar sim, porém, é preciso lembrar que essa mudança tem que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí podemos entender, queridos, que é preciso nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Deus quer que mudemos o jeito de pensar e agir, para podermos agir e pensar de acordo com a vontade dele. Para isso nós precisamos entender a vontade de Deus. Para isso nós precisamos compreender o que é a vontade de Deus. E só vamos entender a vontade de Deus. Só vamos compreender a vontade de Deus aprendendo a palavra de Deus. Queridos, vamos dizer assim, um exercício na sua mente. Desde o dia em que você aceitou Jesus, até o dia de hoje, com base em tudo que você aprendeu com a palavra de Deus, o que já mudou na sua vida? O que já melhorou? O que já foi transformado? O que você pensava de um jeito, mas ao conhecer a palavra de Deus, ao entender os ensinos da palavra de Deus, você passa a mudar a maneira de pensar e passa a pensar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos constantemente entender que nós precisamos melhorar sempre. Não haverá um momento em que nós estaremos totalmente
com o nosso conhecimento totalmente completo. Enquanto aqui vivermos, sempre haverá algo para aprender, sempre haverá alguma coisa da palavra de Deus para poder fazer a minha maneira de pensar e agir ser diferente. Por último, entre os versículos 3 e 8, encontramos aqui que a vontade de Deus é que nós precisamos descobrir o caminho de servir. Precisamos descobrir o caminho de servir. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos servos e que possamos servir de verdade. E de uma maneira muito direta aqui, o texto vem trabalhando aqui algumas coisas. E nós podemos pensar nessas coisas da seguinte forma: precisamos avaliar a nós mesmos. Precisamos olhar para dentro de nós e, de maneira sincera, entender aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso corrigir, aonde eu preciso, na verdade, mudar completamente. E também, de forma sincera, entender assim, o que Deus me deu de importante para que eu possa fazer para poder, de alguma forma, servir. E aí nós olhamos para dentro de nós e entendemos quem nós somos, entendemos os valores que temos, entendemos os erros que precisamos corrigir. E na caminhada nós precisamos dar o segundo passo. Nós precisamos entender a igreja. Ou seja, o que a igreja precisa de mim? O que eu posso, de alguma forma, ser um servo útil na igreja? O que a igreja está precisando e que eu, como servo, posso fazer para o desenvolvimento do reino aqui na terra? E num terceiro passo, nós precisamos entender ainda quais são os dons que Deus me deu. E então usar esse dom para poder verdadeiramente fazer com que a nossa vida seja um instrumento de Deus para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento do seu reino, para as pessoas que estão ao nosso redor, para podermos verdadeiramente sermos bênçãos nas mãos de Deus. Queridos irmãos, a vontade de Deus é que nós sejamos bênçãos nas mãos dele, de maneira em que ele possa nos usar, e nos usar de maneira que pessoas possam ser alcançadas, que pessoas possam melhorar como cristãos, que pessoas possam crescer no conhecimento da palavra de Deus, que pessoas possam ter as suas vidas transformadas, serem salvas por Jesus Cristo, e poderem então, de alguma forma, ser útil na obra do Senhor. Tudo o que Deus deseja e espera de nós é que nós verdadeiramente sejamos servos, para servi-lo, servindo a sua igreja, servindo as pessoas que estão ao nosso redor, servindo a sociedade aonde nós vivemos. Queridos irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E para experimentarmos essa vontade de Deus, nós precisamos nos entregar totalmente a Deus, romper com o sistema, mudar com base na palavra de Deus e fazer com que aquilo que Deus nos deu, os dons que Ele nos deu, possamos usar verdadeiramente para sermos bênçãos na obra dEle e na sociedade que está em nosso redor. Queridos, nós estamos nesse mundo para fazermos a diferença. E só poderemos fazer a diferença se nós entendermos a vontade de Deus e permitir Deus agir através das nossas vidas. De uma maneira muito simples, de uma maneira entre tantas outras coisas e tantas outras vontades de Deus que poderíamos encontrar aqui. Esse texto nos ensina essas 5 vontades de Deus, de forma normativa, ou seja, normas dadas por Deus, para que a gente possa aprender e no dia a dia colocar em prática, verdadeiramente sendo pessoas que entreguemos as nossas vidas plenamente nas mãos de Deus, que prestemos culto racional ao Senhor, que as nossas vidas possam romper com o sistema do mundo,
Que possamos ter a nossa mente sempre mudada e moldada com base naquilo que aprendemos da palavra de Deus. E que possamos usar tudo o que Deus nos dá para o desenvolvimento do seu reino, onde Ele nos colocar. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar, vamos falar com Deus. O desejo do meu coração, e certamente o desejo do coração de Deus, é que você possa refletir naquilo que é vontade dEle. E com base na sua palavra, possamos verdadeiramente viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua infinita graça, em Cristo Jesus, o Senhor nos salvou. E nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque sabemos que nós nada merecemos. E sabemos, ó Deus, que por nós mesmos, nós não poderíamos, de forma alguma, estarmos, ó Deus, recebendo essa tão grande salvação. Mas nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que continue nos orientando, nos guardando, nos guiando e nos conduzindo dentro da sua vontade, dentro do teu querer, de maneira em que possamos viver a vida de acordo com a sua vontade. Ensina-nos, ó Deus, e dá-nos sabedoria para podermos caminhar dentro daquilo que a tua palavra tem a nos orientar. Queremos te pedir, ó Deus, que a tua palavra possa ter encontrado lugar em cada coração nesta manhã, de maneira em que a tua palavra verdadeiramente possa produzir o efeito desejado pelo Senhor na vida de cada um de nós. Oramos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.